diz assim: depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios ou tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero tematizar esta palavra nesta noite. E nós vamos falar subordinado ao tema Vivendo em Profundidade com Deus. Glória a Deus. Repita comigo. Vivendo Vivendo em profundidade em profundidade com Deus. com Deus. Quando nós percebemos o livro de Ezequiel, no capítulo 47, entendemos que Ezequiel estava passando por uma torrente de águas. Águas estas que o escritor descreve como águas purificadoras. Quando nós percebemos qual é a intenção deste águas purificadoras e deste vivendo em profundidade com Deus, nós começamos a analisar da seguinte forma: Ezequiel, ele começa a escrever, e a primeira coisa que Ezequiel fala aqui, estava ali junto dele um homem. Esse homem estava com um cordel de medir. Esse homem mediu 1000 côvados e disse assim para Ezequiel: vai lá e agora passa. E Ezequiel passou pelos 1000 côvados de água. Quando de repente Ezequiel começa a olhar, esses 1000 côvados dava ali nos tornozelos. Aí começamos a perceber que tornozelos, ele dá primeiramente a alusão de que são os nossos pés. Hoje, nós sabemos, sem os pés, a gente não consegue, né? Porque nós precisamos dos pés para andar. Tem gente que, às vezes, pinta as unhas para ficar bonitinho. Tem gente que passa aquele, como é que chama aquele negócio para esfregar na hora do banho lá? Você vai esfregar, não, aquele outro negócio é pedra, né? A pedra. Vai esfregar com aquela pedra para tirar aquele cascão que fica no pé, né? E tem alguns que ainda são lá do Nordeste, andavam muito tempo descalço e o pé chega a rachar, né, irmãos? É verdade. E aí tem que usar um cremezinho, alguma coisinha para cuidar dos pés. Eu começo a perceber, eu começo a estudar aqui o porquê dos pés. O porquê que as águas batiam nos pés. Porque os pés, ele simboliza de quem anda com Deus. Ele simboliza de quem inicia uma caminhada cristã com Deus. Aleluia. Ele simboliza de quem está caminhando os primeiros passos com o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E aí nós começamos a olhar, porque os pés é o início de tudo. Foi dali que começou. E não tem como. É assim que a gente começa. Primeiro você vai começar andando com Deus. Primeiro você vai começar sentindo a presença de Deus. Primeiro você vai começar vivendo e andando os primeiros passos com Deus.
Aí depois você vai começar a olhar e falar assim: meu Deus, agora eu já estou andando contigo, já posso mergulhar, Deus, já posso mergulhar na tua presença, eu quero mergulhar, eu vou mergulhar agora. E Deus fala assim: calma, ainda não, ainda não, calma. Começa a ferver, né? Já estou andando com Deus, pastor. Eu podia estar pregando agora. Já estou andando com Deus, pastor. Eu podia estar cantando agora. Já estou andando com Deus, pastor. Então agora é a minha hora de brilhar. E Deus fala: calma. Aleluia. Ainda tem mais 1000 côvados. Aí vem novamente aquele varão e mede mais 1000 côvados. E fala assim com Ezequiel: vai lá, Ezequiel, agora passa mais 1000 côvados aí, Ezequiel. E Ezequiel começa a andar, e as águas vão subindo, e de repente Ezequiel olha e estão batendo nos joelhos. Aleluia, Jesus. E agora nós vamos falar sobre os joelhos. Sabe por quê? Joelho, ele simboliza a humildade. Tem um ditado aí no mundo que todo mundo fala, né? Ajoelhou, tem que orar, não é? Ou rezar, né? Quer dizer a mesma coisa. Ajoelhou, tem que orar, né? Aí nós percebemos o seguinte, queridos: quando nós imaginamos alguém de joelho, nós imaginamos intimidade com Deus. Aleluia. Quando nós percebemos que alguém está de joelhos, nós percebemos que alguém está falando com Deus. Eu estava aqui sentado, prestando atenção no culto, né? Porque eu nunca vi gente mais crítico do que cristão, sabia? É sério, irmãos. Cristão é crítico. Meu Deus do céu, o culto não é nem para ele. O culto é para Deus. Quem tem que avaliar o culto é Deus. Mas ele fica assim: nossa, aquele irmão deu um passo errado na dança, você viu? Ah, mas aquele irmão, você viu? Na hora que eu fui para entrar para dançar, ele entrou e dançou na minha frente. Ah, mas o Ney, você viu quebrando a munheca aqui, o Ney? Eu não entendi nada. Critica tudo quanto é coisa na igreja. Sabe por quê? Porque nós achamos que o culto é para nós. Nós achamos que esse culto, esse culto tem que ser bom para mim. Eu que tenho que olhar e sentir graça no culto. Eu que tenho que olhar e achar que o culto está muito bom. Não é assim, queridos. Eu falei assim: meu Deus, olha só esse culto, que bênção, né? O culto está uma bênção hoje aqui e tal. Eu falei assim: Senhor, a igreja hoje em dia está puxando para esse lado. E às vezes eu falo isso lá para a nossa juventude. Queridos, aqui não é mais só como aquela igreja que a gente imaginava há 10, 20 anos atrás. Porque no meu tempo era assim. Nós vínhamos para a igreja e lembra lá o livro de Isaías, capítulo 6, que dizia assim, que Isaías, ele falou assim: olha, tinha lá os serafins, e dos serafins 2 cobriam o quê? Os seus pés, 2 cobriam o seu rosto, e com 2 asas eles voavam. Aí a gente chegava na igreja: meu Deus, vou entrar agora no templo. Ai, glória a Deus, misericórdia, Jesus. Quando a gente ia pegar no microfone, quando ia subir no altar: ai, meu Deus, não me mata, não me mata. Pronto, subi. É sério, irmãos. Louvado seja Deus. Quem era das antigas aqui? Só quem era das antigas sabe do que eu estou falando, né? Não, tem um casal ali que é crente. Meu Deus, é crente. O casal ali é crente. Então, queridos, eu começo a imaginar e perceber. Hoje a igreja, ela é um ponto de encontro. Hoje a gente vem aqui com alegria no coração, irmãos. Aleluia. Hoje a gente chega aqui, começa a cantar, começa a louvar. Daqui a pouco vem um outro irmão, inventa uma coisa diferente para oferecer para Deus. Ele começa a inventar e fazer alguma coisa diferente para Deus. E aí Deus começa a abrir um sorrisão desse tamanho. A gente enche o coração de lágrimas e começa a falar: como é que é assim? Então agora aí, deixa pra ti.
sua glória. E aí sabe o que acontece? Você olha para o irmão do seu lado, e o irmão, ao invés de estar ali chorando, ele está ali dando glória e pulando na presença de Deus. A lágrima cai, chega a ser uma lágrima quente, chega a ser uma lágrima abençoada, porque a presença de Deus está na igreja também. Nós achávamos que a igreja ela ia tomar um ritmo mais afunilado, né? E na verdade, de alguns anos para cá, a igreja está realmente abrindo as portas para as almas virem, porque Jesus está voltando. Não tem mais tempo de falar que aqui é assim, que aqui é assado, que para ser crente é isso, para ser crente é aquilo. Nós estamos indo lá para o lado de Paulo e dizendo assim: olha, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, a salvação é para aquele que se rende ao Calvário. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos voltar aqui, né? Glória a ti, Senhor. Aleluia. No versículo 4, a parte A do versículo, diz assim que ele mediu 1000 côvados e falou assim: olha, agora passa, Ezequiel, mais uma trajetória da sua vida cristã. Diga assim para você não dormir: mais uma trajetória da minha vida cristã. Águas que me indavam pelos joelhos. Águas que me indavam pelos joelhos. Joelho fala de humildade. Joelho fala de prostração diante de Deus. Joelho fala de oração. Quem sabe nesse momento Deus está te chamando para um momento de intimidade maior, para um momento de oração a mais, para um momento de humildade a mais, para um momento de prostração na presença dele. Por isso eu venho te dizer, eu saio lá de Mariporã para chegar aqui na tua igreja e dizer assim para você e para mim também: é momento de nós nos prostrarmos diante de Deus, orarmos diante da presença dele e saber que é de joelho, irmão, é de joelho que nós vamos conquistar os céus, é de joelhos na presença de Deus. Então levanta a sua mão pro alto, só quem acredita e só quem quer adorar os Deus. É de joelho, Deus, na tua presença. Espírito de Deus. Quantas vezes, queridos, nós nos esquecemos da oração? Quantas vezes nós nos esquecemos de orar? Quantas vezes nós andamos, não falamos mais com Deus? Eu tinha uma mania, e agora, graças a Deus, eu voltei a ter esta mania, que todas as vezes que eu acordava de manhã, andando, quando eu saía de casa, ou quando eu estava ali diante de Deus, ali sozinho, eu e Deus, eu falava assim: bom dia, Senhor Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E daí eu começava um diálogo com Deus e começava a conversar com Ele. E depois eu ia trabalhar. Ou até andando, indo mesmo. E aí de um tempo comecei a perder essa maneira. Aí um outro dia o Espírito Santo, de manhã cedo eu acordei e eu meio que atrasado, comecei a juntar as coisas. Quando eu saí do lado de fora, eu olhei assim o dia olhou para mim, aí o Espírito Santo veio e falou assim: bom dia, meu filho. E a carne estremeceu e eu comecei a chorar, eu não conseguia mais falar bom dia, eu comecei a chorar, eu não conseguia falar bom dia para ele. E fui chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E andei a estrada um período ali no meu carro. E quando de repente eu... Bom dia, Senhor Deus. Por favor,
favor, nunca mais me deixe esquecer disso. Espírito de Deus, aleluia. Joelhos fala de humildade. Joelhos fala de intimidade com Deus. Joelhos fala de se render aos pés de Deus. Joelhos fala de oração. Aleluia, Jesus. Esta noite o teu Deus te chama para uma intimidade maior, Maravilhoso para um Deus. momento maior de oração na presença Oh, dele. aleluia. Seja de manhã quando você acorda, seja chegando à noite no trabalho, seja a hora que for, mas com intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4, parte B. E mediu mais 1000 côvados e águas minavam pelos lombos. Ou ombros, né? Quem, pessoal mais antigo aí, né, sabe que lombos, né? Nós falávamos quando andávamos em cima do lombo de um jumento. Né? E quando nós, muitas vezes andávamos em cima do lombo de um jumento, papai e mamãe falavam assim: ei meu filho, sai de cima do lombo do jumento. Nós sabíamos o que era ombro por questão disso. Hoje em dia, se você fala lombo, algumas pessoas já não sabem, né? Lombo já pensa logo naquela picanha abençoada, ou carne boa, né? Já pensa logo naquela carninha assada, ou um lombo de um bezerro, né? Bem desmamado, mas daqueles abençoados. Só que, nesse momento aqui, são os ombros. O outro tá dela menos beijo ali, ó. Agora nós pensamos em ombros. Sabe por quê, queridos? Porque aqui, ó, ombros fala de cobertura espiritual. Ombros fala de estar mais sério na presença de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós viemos para a igreja e alguns é por um tipo de emoção. Vai ter evangelismo amanhã, não é isso? Domingo que vem. Vai ter evangelismo domingo que vem. Presta bem atenção. Algumas almas vão se render porque a dança estava bonita, vão se render a Cristo. Outras almas vão se render porque o Ney, eu não sei o que vem nele, mas ele canta um hino muito bonito e abençoado. Eu sei que rola todo dia no meu carro, também não sei o que eu vejo. Mas, não há. Eu fico com isso na minha cabeça. E o que acontece, queridos, é o seguinte, é que algumas almas vão se render por essa emoção, por esse momento gostoso, porque o nosso coração se alegra, porque a gente enche de Deus. E ali estava um pastor que pregava, e o cabelo dele era meio arrepiadinho, mas ele pregava que era uma bênção. Aí o povo vem pela emoção e fala: não, eu vou congregar ali com aquele pastor. Aí começa, um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, não é assim, pastor? 3 meses, ele falou que é verdade, 3, 4 meses, e vai ali ficando. Aí se batiza, tem 3 meses, olha que benção, vamos batizar. Aí se batiza, daqui a pouco começa a participar da ceia, vai crescendo, e as águas vão subindo, e as águas começam ali nos joelhos. Aí passa um período de oração, daqui a pouco quando a água começa a bater, não vou falar não, né? Aí a pessoa começa a falar assim: não, acho que esse negócio de igreja não é para mim não. Acho que esse negócio de servir a Deus não é para mim não. Enquanto as águas estavam no joelho, estava bom, mas começou a bater lá, eu já não gostei. Já não quero mais. Não, sabe por quê? Porque o pastor lá, ele era bonitinho, ele era abençoado, ele tinha o cabelo arrepiado, mas de repente já não ficou mais tão arrepiado assim. A palavra já não é mais assim, já não é mais assado. Sabe o que está faltando, queridos, agora? Está faltando cobertura, ó. Alguém vira e fala assim: meu irmão, tem que ter costa larga. O difícil é ter. O difícil é ajudar o irmão a ter. Sabe por quê, irmão? Porque ter costa larga não é para apanhar, não. Porque a ovelha não foi feita para apanhar. É Deus. A ovelha foi feita para ser revestida da graça.
pastor. Aleluia. Sabe para que a ovelha foi feita? Para quando está ali, pegar nos ombros e colocar aqui, ó, nos ombros, e falar assim, eu vou te levar mais uma caminhada. E você que é a ovelha do lado da outra ovelha, vira e fala assim, ei meu irmão, vem cá, vamos caminhar porque Jesus é bom. Vamos caminhar para a caminhada porque com Jesus a gente vai vencer. Espírito Santo de Deus. Quando as águas falam que bateu nos ombros ali, sabe o que acontece? É que nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Deus. Aleluia. Estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Ei, jovem, não deixa esse amor, esse fervor do Evangelho passar. Sabe por que muitas danças virão, muitos raps virão, muitas letras nervosas virão, muito mover de Deus vai vir para a sua vida. Não deixa isso passar pela cobertura espiritual, porque a cobertura espiritual é o maior. A cobertura espiritual te dá profundidade com Deus. A cobertura espiritual te dá um momento na presença de Deus com seriedade. Sabe por que eu sou crente? Sabe por que eu sou crente? Alguém virou assim e falou para mim, ei, você se converteu por quê? O que aconteceu na sua vida? Você se converteu pelo amor, pela dor? Eu falei assim, olha, eu me converti pelo amor. Ela falou, é verdade, alguns se convertem pela dor, né, pastor? Eu falei, sim, alguns se convertem pela dor também, mas eu me converti pelo amor. E sabe o que acontece? Todos os dias eu peço para Ele, não me deixa sair da Tua presença. Aleluia. Porque só eu sei como é lá fora. Não me deixa, Deus, sair da Tua presença, porque só eu sei como é longe da Tua presença. Aleluia, Deus. Aqui, irmãos, nós temos cobertura de todos os tipos. Esses dias aí eu estava na Fernão Dias, e uma curva daquelas bem fechadas. Tinha um sandeiro sério na minha frente. E esse rapaz, ele saiu um pouquinho mais adiante. Quando ele passou lá na frente, uma Kombi bateu no Fusca, virou, acho que o motor de não sei quem lá fundiu e desvielou e óleo foi para a pista. E o primeiro carro que passou foi o dele. O carro dele bateu e capotou 2 vezes. Na hora que a gente chegou, saindo fumaça para tudo quanto é lado, eu encostei o carro. Aí desci eu e os meninos do serviço, a gente parou e falou assim, rapaz, o Senhor salvou sua vida. Louvado seja Deus. Com a dor no braço, eu creio. Aí fizemos ali uma oração, na hora que eu vi aquela bagunça, já começamos a orar dentro do carro. Fizemos aquela oração e seguimos o caminho e fomos embora. E eu falei assim para os meninos assim, olha, a mão de Deus estava na nossa frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está com Deus tem cobertura espiritual. Aleluia. Jovem, você serve a Deus hoje não é porque a igreja é da hora, mas só por isso. Nós servimos a Deus nesse tipo de igreja porque essa igreja é da hora. É muito louco aqui, irmãos. Agora, nós servimos a Deus pelo que Deus é nas nossas vidas. Aleluia. Se alguém virar para você e perguntar assim, olha, eu te dou um carro desses novo aí, ó, um Duster, sabe? Um Duster. Te dou um desses aí, cheio de mulher dentro. E aí, vai topar? Vamos nessa, cara? Vamos aí. Meu, barato lá é muito louco. Vamos aí, meu. Nós vamos pra praia, vamos passar uma semana lá só trincando. Só. E aí, vai? Aí você olha e fala assim, não. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus. Glória a Deus. Um Deus que preenche esse vazio que você está sentindo no coração e quer preencher com droga, bebida e mulher. Eu tenho um Deus que preenche esse vazio no meu coração. Glória a Deus. E aí você, como diz aí, né? Segura a franga e fala assim, eu estou com Jesus, rapaz. Aqui tem Deus no coração. Estou bem demais assim. Glória a Deus. Mas vamos continuar, porque só falta um e daqui a pouco o irmão Ney já vai começar a querer dar um chute na minha canela aqui.
versículo 5, que diz assim: só a nado. Ele mediu mais 1000 côvados. E esses 1000 côvados superou os ombros. Estes 1000 côvados começaram lá na primeira caminhada do jovem. Na primeira caminhada, eu começo a lembrar quando eu tinha lá 15 anos de idade. Não faz muito tempo assim, porque agora eu tenho 16. E aí comecei naquela caminhada. Sou ligeiro. Eu comecei naquela caminhada. E aí com 15 anos eu estava ali no tornozelo. Passou mais um pouquinho, foi para o joelho. Daqui a pouquinho começou ali um pouquinho de sofrimento, onde o escritor não quis nem falar onde é que estava batendo as águas. E aí passou mais um pouquinho, foi lá parar nos ombros. Mas já estávamos ali com Cristo, e a cobertura de Cristo estava conosco. E nós estávamos nos sentindo cobertos de Deus. Estávamos sentindo que estávamos com a água nos ombros. Olha aí a cobertura de Deus na minha vida. Olha que bênção. Deus está olhando por mim. O carro na minha frente capota e no meu não acontece nada. Deus está me guardando. Ah, olha aí que bênção. Deus está dando vitória para mim. Aleluia a Deus. Aí agora vem ele, mede mais 1000 côvados. E agora? Só a nada. Aí ele vira e fala assim: olha, agora não dá mais para entrar. Ele falou assim: mas por quê? Porque só nadando. Se for para nadar, eu prefiro mergulhar. Diga para o seu irmão aí do seu lado: se for para nadar, eu prefiro mergulhar. Eu quero convidar a banda, só a banda para vir aqui na frente. Nós vamos cantar aquele Existe um Rio. Cadê minha esposa? Vem cá me ajudar, minha esposa. Minha esposa, ela gosta muito desse hino, né? Porque às vezes a gente precisa mergulhar nas ondas do Espírito. E sabe o que acontece aqui? O Espírito Santo, ele começa a te chamar para um momento a mais. Ele começa a te chamar para um poder a mais. Ele começa a te chamar e dizer assim para você: ei, vem cá, vamos mergulhar, vamos entrar nas águas do Espírito, vamos mergulhar. Se coloca